Agora chegou aquele momento da gente tomar nosso café desta manhã e hoje eu quero fazer isso enquanto eu converso com a psicóloga Marciela Oliveira sobre os nossos hábitos de consumo. É isso mesmo, nós vivemos em uma sociedade que se guia muito e se mede pelo consumo de bens e serviços. Mas quando isso pode virar um problema? É o que a gente vai saber agora, conversando com a doutora que está conectada aqui comigo. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Wilker. Bom dia a todos os telespectadores. É um prazer estar aqui no Santo Café para a gente conversar um pouco. Vamos lá então, como que as nossas emoções são capazes de influenciar na nossa decisão ali na hora de fazer uma compra, doutor? Isso pode ser um problemão, né? Pode, Wilker. Na verdade, as nossas emoções influenciam em tudo na nossa vida, né? Em tudo. O tempo todo, eu falo que nós somos menos racionais do que a gente imagina, né? Então, as nossas emoções, elas podem atrapalhar um pouco, inclusive, fazendo com que a gente compre desnecessário. Algumas emoções que a gente precisa tomar bastante cuidado, por exemplo, é a questão da recompensa, né? Muitas vezes a gente quer recompensar as nossas frustrações, as nossas angústias, as nossas tristezas, ou até o excesso de alegria comprando, né? Então, estou feliz demais, vou sair, vou comprar. Ah, nossa, hoje eu estou tão triste, estou deprimida. Inclusive, a gente tem esse problema quando eu falo de depressão, muitas vezes as pessoas do senso comum diz, ah, não, vai fazer compra, vai para o shopping que você melhora, né? Associando essa ideia de que o comprar ele me traz uma recompensa e uma satisfação momentânea que alivia esse meu mal-estar. O medo, né, que muitas vezes está presente, nos fazendo ter atos impulsivos, porque aquele medo de que, nossa, se eu não comprar agora, eu vou perder uma grande oportunidade, ou ainda o medo de parecer que eu não tenho poder aquisitivo, ou estou menos que o outro, né, e principalmente, às vezes, pensando num público mais jovem, Wilker, às vezes, assim, aquele medo de que o outro tenha e eu não, né, então, a gente tem várias emoções que estão envolvidas, até o altruísmo, em algumas vezes assim, puxa, eu não estou precisando disso agora, mas eu vou comprar para ajudar essa pessoa. Então, o orgulho, aquela sensação de que, nossa, eu sou capaz de tomar decisões, né? Então, se eu comprar agora, sem pensar, isso mostra que eu sou uma pessoa decidida, que eu sou capaz de tomar uma decisão rápida, que eu sou uma pessoa inteligente. Então, isso faz com que a pessoa, muitas vezes, compre até quando não precisa. Então, são várias as emoções. Eu falo que uma coisa importante é que, às vezes, a pessoa esquece que essa emoção e esse prazer momentâneo, muitas vezes ele vem com culpa, arrependimento, sofrimento depois, né? Porque a pessoa acaba comprando coisas que não são necessárias e que ela não pensou antes, né, na sua própria necessidade, gerando mais problemas para a sua vida futura, não é? Com certeza, né, doutora? Agora eu quero entender por que tem algumas pessoas que sentem tanto prazer ao fazer compras, sentem essa sensação de recompensa que a senhora mencionou e aquela história do eu mereço também é muito forte, né? Isso acontece o tempo todo praticamente. Isso pode ter influência também no excesso de publicidade a qual a gente é submetido o tempo todo, essa coisa do agora que você mencionou, né? Muitas lojas, empresas, elas usam essa questão justamente para que a gente consuma ali naquele momento de forma impulsiva. Tem como a gente fazer uma análise fria disso para tentar evitar essas compras por impulso? E por que a gente tem tanto prazer ao gastar o dinheiro que às vezes a gente nem tem? Wilker, fantástica a sua pergunta, que eu falo que, assim, de certa maneira, né, essa busca por status, o poder que o comprar traz, e o próprio marketing, né, as empresas, elas estudam, elas fazem um estudo minucioso, e elas, claro, que elas estudam o comportamento dos compradores. E sim, a gente sabe que tem esse prazer quase que imediato, que é exatamente essa busca da recompensa imediata, do sentir que eu posso
posso, desse status do poder que está associado à ideia de comprar. E as próprias empresas, né, se a gente pensa no supermercado, a gente está ali na fila para o pagamento, você já comprou o essencial, e ali na fila tem uma série de produtos que te acompanham até o caixa, te tentando a comprar, né? A gente passeia pelos shoppings, e os shoppings, eles não têm nenhum intuito de nos fazer interagir uns com os outros, de buscar outras formas prazerosas. Pelo contrário, ali nos corredores, nós temos os estandes nos incentivando a compras o tempo inteiro, enquanto passeamos pelos corredores, né? Tudo isso nos motivando a comprar sem pensar. E quando nós somos abordados pelos vendedores, até porque tem todo esse estudo, existe toda uma sedução, né? Trazendo-nos essa sensação de poder, né? Então, essa busca e comprar, ela traz essa sensação momentânea de que eu posso, de que eu sou capaz, muitas vezes de que eu mereço, puxa, eu trabalho tanto na vida, então eu mereço. Então, essa busca por uma recompensa que gera um prazer imediato, muitas vezes leva as pessoas, como você bem disse, a comprar até sem ter dinheiro para pagar, né? Eu falo até trago uma dica, que uma das formas da gente evitar essas compras por impulso é, às vezes, sair ou com o dinheiro contado, né? Ou evitar o uso de cartões de crédito, de débito. No meu consultório, quando eu tenho pessoas, e aí já com um problema de adoecimento, né? Com uma compulsão por compras, uma das coisas que eu incentivo sempre é avaliar a necessidade de ter realmente um cartão de crédito ou de débito, porque quando vem essas tentações, né, aquela vontade de resolver isso momentaneamente, e você tem uma forma ali imediata, às vezes não dá tempo de pensar, né? Você compra e depois pensa, age por impulso. Então, evitar sair, às vezes, com dinheiro, com cartão de crédito, com cheques. Evitar, se eu estou deprimida, chateada, triste com uma situação, evitar essas saídas. Apesar de que a gente tem agora as compras online, que também tem sido uma tentação e tem sido um recurso utilizado pelas pessoas, né, nesse sentido, mas de evitar e poder se perguntar cada vez mais se você realmente precisa daquilo que você está querendo comprar e lembrar-se, principalmente para quem é comprador compulsivo, lembrar-se da sensação ruim que você sente depois, né? Da angústia, da frustração de não ter conseguido mais uma vez, da culpa, do remorso, também são formas de evitar essa compulsão, porque o alívio e o prazer quase sempre eles só são imediatos. Após a compra, principalmente quando eu não tenho e vou gerar um endividamento, isso traz outros sentimentos muito negativos, que é a culpa, o remorso, as preocupações excessivas. É importante, né, a gente ter muita ciência daquilo que a gente realmente precisa, né, doutora? Eu tenho uma técnica que eu utilizo que funciona, que é o seguinte: estou andando na rua, andando no shopping, aí eu vejo algo que me interessa, que eu penso assim, vou comprar, aí eu paro, respiro, e aí eu penso assim, não, eu não saí de casa para comprar isso. Então, a hora que eu virar a esquina, eu já vou ter esquecido disso. Geralmente funciona, não volto para comprar depois não, viu, doutor? Mas eu sei que para cada pessoa um artifício assim precisa ser utilizado. Agora eu quero te perguntar a respeito dos hábitos de consumo depois da pandemia. Muita gente se viu ali, viu a morte perto, né? Viu a finitude, viu pessoas próximas partirem muito cedo ou considerou, né, que essas mortes foram prematuras. E aí a pessoa tem aquele estímulo ali, aquele pensamento de que tem que aproveitar a vida, e aproveitar a vida para muita gente é gastar dinheiro. Como que a gente deve avaliar essa questão? Depois da pandemia, a gente viu mudanças de comportamento relacionado ao consumo e isso pode ser um problema? Ótimo, Wilker. Eu falo que a pandemia, ela trouxe, do ponto de vista psíquico, né, do ponto de vista emocional, ela trouxe um adoecimento maior, o que para quem já é compulsivo, isso pode ser potencializado com os efeitos da pandemia, né, de uma impulsividade maior. E você trouxe um aspecto muito importante que tem a ver com isso que eu estava falando da recompensa, dessa busca de satisfação imediata, que muitas pessoas, sim,
por pensarem, puxa, agora eu preciso aproveitar a vida, então não vou guardar mais dinheiro. Então, tivemos esse cenário, sim, de algumas pessoas com esta preocupação. As compras online com a pandemia, né? Porque o fato de ficar em casa, no isolamento social, a gente sabe que isso antecipou muito a tecnologia, o acesso às compras online, e isso sim acabou gerando um problema, porque aquilo que você usa como estratégia, que é bacana, que é assim, peraí, deixa eu passar, deixa eu virar a esquina, deixa eu pensar melhor, deixa eu ver se eu realmente preciso, se eu precisar eu volto amanhã. Às vezes a compra online, a pessoa vai no impulso, né? Já estou aqui, alguns já deixam até salvo o número do cartão, então se eu não tenho cartão, eu já coloco. Então isso aconteceu de potencializar problemas como esse. Eu tenho algumas pacientes que se queixam exatamente disso, né? Puxa, eu estou comprando muito online, aprendi a comprar online e agora isso potencializou o meu problema. E como eu estava dizendo, a gente não pode esquecer que sim, o isolamento social, essa falta de convivência potencializou, eu falo potencializou porque principalmente para quem tem transtornos psíquicos, né? E já tinha, porque os fatores que levam a uma impulsividade maior, a um adoecimento, a um transtorno compulsivo, eles são fatores genéticos, eles são fatores familiares, aumentou os conflitos e às vezes essa busca por satisfação também aumentou. Então, não só porque agora eu devo aproveitar a vida, mas também porque aumentou o adoecimento e sim, algumas pessoas começaram a consumir mais exageradamente pós-pandemia. Embora também tenha havido um público menor que tomou consciência, podendo cozinhar, então querem aproveitar mais os filhos, querem aproveitar mais a casa, querem comprar e consumir de uma forma mais moderada, porque não pensava nisso. Então, nós tivemos estes dois cenários, eu diria, né? Mas potencializou, sim, muito o consumo exagerado, sobretudo em compras online. Tá certo, doutora. Muito obrigado, viu, pelo seu tempo aqui com a gente. Acho que a lição que fica é justamente do autoconhecimento, né? A pessoa tem que entender se essa compra aí está se tornando algo compulsivo ou não e buscar a ajuda de um profissional caso veja que é uma situação que está fugindo do controle. Doutora Marciela Oliveira, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, por compartilhar um pouco do seu conhecimento com quem assiste o nosso programa hoje. Até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço, Wilker. Obrigada, fiquem com Deus e comecem a consumir de uma forma mais consciente. Precisando de ajuda, busque um psiquiatra, busque também um psicólogo para se conhecer melhor e evitar consumos e problemas exagerados. Um grande abraço. Grande abraço, tá dado o recado, doutora. Tchau, tchau. Tchau, tchau.